E se eu te dissesse que a dor lancinante que reside no núcleo do seu casamento não é uma falha moral sua ou uma simples crise de comunicação, mas sim a prova irrefutável de que você está aprisionada em um labirinto forjado por um arquiteto das sombras, um complexo autônomo que habita a psique de seu parceiro? Esta não é meramente uma crise conjugal, uma má fase que o tempo irá curar. O que você está vivendo é, na verdade, uma guerra psicológica silenciosa. Uma campanha implacável de desmantelamento onde o seu self está sendo sistematicamente quebrado, peça por peça, até que reste no lugar de sua identidade vibrante apenas o eco fraco e hesitante do que você costumava ser. O custo deste silêncio, desta negação contínua da realidade que lhe grita aos ouvidos, é a sua própria alma, a sua integridade psíquica, a sua capacidade de enxergar a luz fora da caverna que ele construiu ao seu redor. Poucos ousam falar sobre isso com a gravidade que o tema exige. A maioria das abordagens ignora a profundidade do abismo, tratando a dinâmica narcisista como uma questão de ego ferido, quando, na verdade, ela é uma alquimia reversa perversa, cuja única finalidade é transformar o ouro da sua essência em chumbo da miséria psíquica e da dúvida permanente. Fique até o final deste mergulho no abismo, porque nos últimos 30 segundos eu vou revelar a única ferramenta de defesa, a chave secreta, que Carl Jung codificou para neutralizar o gás tóxico do narcisista, um conhecimento tão profundo que a maioria das terapeutas generalistas jamais lhe daria ou sequer conheceria a sua real aplicação. Carl Jung, o grande explorador do inconsciente, dedicou a vida a entender estas dinâmicas ocultas de poder e submissão, chamando-as de complexos autônomos. Ele observou, com precisão cirúrgica, que o narcisista não ama o outro, mas sim projeta sobre ele a imagem de um ser que ele próprio é incapaz de sustentar. E quando esta projeção inevitavelmente falha, o narcisista recorre a um arsenal sombrio de 6 armadilhas de manipulação para reestabelecer o seu domínio absoluto. Não importa a sua idade, a sua origem ou a história de amor que um dia lhe contaram, um ou mais destes 6 mecanismos infernais estão, neste exato momento, operando na sua sala de estar, por trás das portas fechadas da sua casa, minando a base da sua confiança. Quando eu detalhar o mecanismo número 3, que chamo de a retirada do espelho, você vai, pela primeira vez na sua vida, dar nome ao terror frio e paralisante que habita dentro da sua casa. E a verdade será dolorosa, mas libertadora. Você vai descobrir como identificar estes 6 códigos de despersonalização que ele usa como armas. As estratégias secretas que o narcisista utiliza para isolar você do seu próprio self, da sua bússola interna, e, finalmente, a solução junguiana, ancorada no processo de individuação, para reconstruir a sua integridade psíquica e caminhar para a liberdade. Ao final deste vídeo, vou revelar o que o narcisista mais teme que você descubra sobre a frágil máscara dele. Um segredo arquetípico que, se revelado por você, quebra instantaneamente todo o ciclo de poder e controle dele. O narcisismo, na lente junguiana, não é apenas vaidade exacerbada, mas sim uma patologia da totalidade, uma falha catastrófica na integração da sombra. O narcisista, especialmente o marido narcisista, vive em um estado de eterna incompletude, projetando a imagem de um self grandioso que não possui e buscando incessantemente em sua parceira o reflexo que ele não consegue gerar sozinho. A esposa se torna, nesse teatro sombrio, um objeto de extensão, um espelho onde ele tenta ver a sua própria divindade autoimposta. E quando este espelho começa a embaçar, quando a esposa ousar ter uma opinião própria, um desejo autônomo, uma luz que não seja um mero reflexo da luz dele,
As 6 armadilhas são ativadas. É a reação de um ser que depende de uma fonte externa para sustentar a sua realidade interna. Vamos mergulhar profundamente na primeira armadilha, que é a projeção da sombra, ou o narcisista incompleto. Carl Jung nos ensinou que a sombra é tudo aquilo que o ego se recusa a reconhecer em si mesmo. A agressividade, a inveja, a fraqueza, a mesquinhez. O narcisista, com seu ego hipertrofiado e patologicamente frágil, não pode carregar o peso de sua própria imperfeição. O que ele faz, então, é descarregar este fardo tóxico sobre a esposa. Ele não é o preguiçoso, é você quem não o apoia o suficiente. Ele não é o irresponsável, é você quem o pressiona. Ele não é o invejoso, são os outros que tramam contra ele. Esta projeção é tão maciça e contínua que ela começa a reescrever o roteiro da sua realidade. Você começa a internalizar a sombra dele, a duvidar de sua própria sanidade. O narcisista te força a carregar a culpa por todos os males que ele comete. E por que isso funciona? Porque nós, seres humanos, temos uma tendência natural a aceitar a responsabilidade por aquilo que nos é imputado, especialmente em um contexto íntimo. A armadilha é um veneno sutil. Ele faz você se sentir culpada por sentir dor, culpada por questionar, culpada por existir fora da órbita dele. Esta projeção da sombra se manifesta em uma técnica chamada culpabilização reversa. Sempre que ele é confrontado, mesmo com a prova mais irrefutável, a resposta não é defesa, mas ataque. O foco se desloca imediatamente para alguma falha sua, não relacionada ao tema, mas que serve para desqualificar a sua autoridade moral. Se você o acusa de infidelidade, ele questiona seu desempenho na cama ou sua capacidade de manter a casa organizada. Ele está, na verdade, projetando a sua própria sombra de traidor, e você se torna a guardiã involuntária, a lixeira psíquica onde ele deposita a sua miséria moral. Para Jung, esta projeção destrói o princípio da realidade, pois a esposa passa a viver em um mundo onde a lógica e a causa e efeito foram subvertidas, e o culpado sempre, inevitavelmente, é a vítima. A sombra dele se torna a sua sombra percebida, e você começa a lutar não contra um marido, mas contra uma imagem distorcida de si mesma que foi imposta de fora para dentro. A segunda armadilha é o espelho quebrado, o mecanismo da despersonalização e do gaslighting. O espelho quebrado é o ataque direto à sua percepção, à sua capacidade de discernimento e à sua memória. O narcisista precisa que você duvide de sua própria mente, porque a sua sanidade é a única testemunha de seus crimes. Se você não pode confiar em seus próprios olhos e ouvidos, você é forçada a confiar nos olhos e ouvidos dele, que são os olhos do controle. O gaslighting não é uma simples mentira. É uma alteração sistemática da história recente, feita com tanta convicção que força a vítima a considerar a possibilidade de estar louca. Eu nunca disse isso. Você está inventando. Você precisa de ajuda. Está muito sensível. A repetição incessante destas frases destrói a confiança no ego observador. Jung chamaria isso de invasão do ego pela sombra do parceiro. O que resta é um vazio de identidade, uma figura que, quando se olha no espelho, não vê a si mesma, mas uma interrogação. O espelho está quebrado não porque a imagem foi distorcida, mas porque a própria moldura da realidade foi pulverizada. A despersonalização é o objetivo final. Se você não é você mesma, você é apenas uma extensão dele. E extensões não questionam, apenas obedecem. O narcisista, ao quebrar o espelho da sua identidade, não está apenas manipulando você. Ele está tentando manter a sua própria frágil fantasia intacta. Ele precisa de uma plateia que o veja como perfeito, e se você, que é a mais próxima, começa a apontar as falhas, você precisa ser silenciada,
Ou, o que é mais eficiente, ter sua voz interna silenciada. Ele não apenas nega o evento, ele nega a sua experiência emocional do evento. Você não sentiu raiva, você é histérica. Você não expressou tristeza, você está fazendo drama para chamar atenção. Ao invalidar as suas emoções, ele rouba o seu acesso à sabedoria do self, pois as emoções são os mensageiros do inconsciente. O gaslighting é o roubo da sua alma. Pense nisso em termos de arquétipos. Ele está tentando suprimir a deusa da verdade que reside em você, substituindo-a por uma figura de servidão silenciosa. A terceira armadilha, a retirada do espelho, é talvez a mais cruel em termos de impacto emocional, porque ataca a necessidade mais primitiva do ser humano, o reconhecimento. Quando o narcisista percebe que a projeção falhou, que o espelho quebrado não é suficiente, ele recorre ao silêncio gélido, o tratamento do silêncio, o abandono emocional dentro da relação. A retirada do espelho é a recusa em dar qualquer tipo de resposta emocional, seja positiva ou negativa. É a indiferença elevada à arma nuclear. Se você tenta se comunicar, ele te ignora. Se você chora, ele lê um livro. Se você se esforça para agradar, ele sequer registra sua presença. Esta técnica é devastadora porque atinge o complexo do abandono. O narcisista transforma o amor em uma negociação de valor. Ele só interage quando você está servindo ao ego dele. Quando você tenta afirmar sua autonomia, ele retira a sua presença, fazendo você sentir que a sua própria existência depende da validação dele. O silêncio não é a ausência de comunicação, é a comunicação mais violenta possível. Você não vale a minha energia, você não existe para mim. Para Jung, isso é o congelamento da ânima, o princípio feminino de conexão, sentimento e alma. Ele congela a sua ânima, isolando você em uma prisão de solidão. Você está casada, mas vive um luto constante pelo casamento que nunca existiu. Esta retirada forja uma fome desesperada por migalhas de atenção e você se vê implorando pela presença de alguém que está fisicamente ao seu lado, mas psiquicamente a anos-luz de distância. Esta armadilha é o que quebra a vontade, pois a luta contra a indiferença é sempre uma luta perdida, e a vítima se exaure tentando acender uma vela que o vento interno dele insiste em apagar. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Chegamos à quarta armadilha, o mito do herói ferido, ou a vitimização crônica. O narcisista é um mestre em inverter o papel de perpetrador para o de vítima. Ele vive na narrativa de que o mundo, o destino e, acima de tudo, você, estão sempre conspirando contra ele. Qualquer falha dele é imediatamente transformada em um sofrimento injusto. O arquétipo do herói ferido é poderoso porque apela à compaixão e ao instinto maternal da parceira. Ele precisa que você o veja como frágil, incompreendido e vítima das circunstâncias. Esta vitimização serve a dois propósitos perversos. Primeiro, absolve-o de qualquer responsabilidade. Se ele é a vítima, ele não pode ser o culpado. Segundo, coloca você no papel de salvadora ou cuidadora eterna, amarrando você a ele por meio da pena e do dever. Você gasta toda a sua energia psíquica tentando consertar um buraco negro que é, na verdade, a sua própria sombra não integrada. Se você ousar apontar os erros dele, ele responderá com uma intensificação da vitimização, frequentemente com doenças psicossomáticas ou ameaças veladas de desespero, forçando você a recuar e pedir desculpas por ter ousado confrontar a dor dele. Ele transforma a culpa dele em sofrimento seu.
A frase é sempre a mesma. Você não entende o quanto eu me esforço, e é por isso que sofro. Ele usa o seu próprio desejo de empatia contra você, transformando a sua compaixão em uma corrente que o prende a ele. A quinta armadilha é a captura do self, a destruição da individualidade. A meta final do narcisista é eliminar qualquer fronteira psíquica entre ele e você. Ele deseja que o seu ego se funda com o dele, tornando você um satélite sem órbita própria. Isso é feito de forma gradual. No início, há a idealização, o bombardeio de amor, onde ele parece ser a sua alma gêmea, o único que realmente entende você. Isso não é amor, é mapeamento. Ele mapeia seus sonhos, seus medos e suas fraquezas. Depois, ele começa a minar tudo o que você valoriza e que é externo à relação. Seus amigos, sua família, seus hobbies, sua carreira. Jung nos ensina que a individuação é o processo de se tornar um indivíduo, uma unidade indivisível. O narcisista trabalha ativamente para impedir esta individuação. Ele critica o seu gosto, zomba dos seus amigos e desvaloriza a sua ambição. Ele o faz sob o disfarce de preocupação ou de amor, mas o propósito é um só: cortar as conexões que nutrem o seu self. Se você não tiver amigos, ele é a sua única fonte de validação social. Se você não tiver carreira, ele é a sua única fonte de segurança financeira. Se você não tiver hobbies, o seu tempo será dedicado inteiramente a ele. A captura do self é a criação de uma dependência patológica onde o seu valor é diretamente proporcional à sua utilidade para ele. A sua luz própria é diluída para que a luz dele pareça mais intensa, mesmo que seja uma luz falsa e teatral. Você se torna um reflexo pálido, uma sombra da sombra dele, e perde a capacidade de identificar o seu próprio caminho. A pergunta, quem sou eu, só pode ser respondida por eu sou a esposa de Xi, o que é o maior triunfo dele. E a sexta armadilha, o sacrifício do ego, a exigência de servidão total. Esta armadilha é a consolidação de todas as outras. Depois de projetar a sombra, quebrar o espelho, retirar o afeto, se vitimizar e capturar o seu self, ele exige o seu sacrifício contínuo e silencioso. O narcisista acredita piamente que as suas necessidades, desejos e bem-estar devem vir antes de todos os outros, especialmente os seus. Você é forçada a viver em um estado constante de alerta, prevendo as tempestades dele, antecipando as necessidades dele, silenciando as suas próprias carências para não o desagradar. Este sacrifício do ego é a morte da sua vontade. Ele exige a sua energia vital, o seu tempo, o seu dinheiro e a sua atenção como se fossem um tributo devido à sua superioridade. Se você se recusa, ele ativa imediatamente a retirada do espelho e a projeção da sombra. Você é ensinada que amar é sinônimo de servir e que o seu sofrimento é um sinal de virtude e devoção. Esta armadilha cria um ciclo de exaustão e burnout. Você vive como uma sacerdotisa devotada a um deus pagão que só aceita sacrifícios, e esse deus nunca está satisfeito. No final, o que ele destrói não é apenas o seu relacionamento, mas a sua relação consigo mesma, com o seu self. Você passa a acreditar que não merece a felicidade ou a paz, pois a sua vida só tem significado enquanto estiver dedicada a sustentar a ilusão dele. Agora, precisamos mergulhar na profundidade junguiana de cada uma destas 6 armadilhas, esmiuçando o tecido psicológico que a sustenta e a resposta que se deve ter, não na superfície do comportamento, mas nas profundezas do self. A projeção da sombra, a primeira armadilha, exige uma compreensão mais detalhada da totalidade psíquica. O narcisista, como mencionamos, está em guerra com a sua própria imperfeição. Ele não pode se dar ao luxo de ser humano. Essa rigidez vem, em muitos casos,
de uma ferida arquetípica na infância, onde a vulnerabilidade não foi tolerada, e ele foi forçado a construir uma máscara de onipotência. Ele não tem a capacidade de tolerar a dualidade da vida, a mistura de luz e escuridão. Portanto, ele precisa de alguém para ser o receptáculo dessa escuridão. Você, a esposa, se torna a tela onde ele pinta a sua própria feiura interna. Para quebrar esta projeção, você deve primeiro reconhecer que a sombra que ele lhe imputa não é sua. É fundamental desenvolver o que Jung chamou de ego forte, capaz de discernir. Quando ele disser você é egoísta, você deve observar a frase como um espelho invertido. O egoísmo que ele vê em você é, na verdade, o egoísmo que ele não pode admitir em si mesmo. A técnica não é se defender, mas devolver a sombra. Não com palavras, mas com a recusa interna de aceitar a carga. O primeiro passo para a liberdade é a separação psíquica. A minha sombra é minha e a sua é sua. Quando a esposa para de lutar contra a acusação e simplesmente a deixa cair no chão, a projeção perde seu poder de fogo, pois ela necessita de um receptor ativo. A projeção da sombra, portanto, é um convite involuntário para que a vítima se fortaleça e defina seus próprios limites psíquicos. O narcisista tenta diluir as fronteiras, e a esposa deve, de forma assertiva e interna, reconstruir o muro. Aprofundando a segunda armadilha, o espelho quebrado, o gaslighting. A despersonalização é o resultado do ataque contínuo à sua gnose, o seu conhecimento interior. O narcisista usa o tempo como uma arma. Ele distorce eventos passados, forçando você a reviver o trauma da dúvida. Será que eu realmente entendi errado? Será que a minha memória está falhando? O ataque à memória é um ataque à história. E quem perde a sua história, perde a sua identidade. A chave junguiana para combater o gaslighting é o registro. Não o registro externo, mas o registro interno e inegociável da sua verdade. O self sempre sabe a verdade, mesmo que o ego esteja confuso. O caminho é o retorno à experiência sensorial e emocional imediata. Se você sentiu medo, sentiu raiva, sentiu dor, essa emoção é a sua verdade. Não a analise pela lógica distorcida dele, mas aceite-a como um fato da sua vida interior. O narcisista quer que você viva na nuvem da dúvida. Você precisa aterrar-se na rocha da certeza sensorial. O espelho quebrado só funciona se você aceitar que a única imagem válida é a que ele impõe. Reconstruir o espelho é um ato de soberania psíquica, onde você afirma: eu sei o que eu vi, eu senti o que eu senti, e a minha experiência não está aberta à negociação. A terceira armadilha, a retirada do espelho, o silêncio gélido, o congelamento da ânima. O narcisista usa a ausência para gerar a sua presença. Ele gera um buraco negro de necessidade emocional. O junguiano entende que a necessidade de conexão é arquetípica, está inscrita em nosso inconsciente coletivo. O narcisista explora esta ferida primitiva. A resposta aqui é paradoxal. Você deve iniciar o processo de reverter o investimento. Em vez de despejar energia na fonte seca que é o marido, você deve redirecionar essa energia para a sua própria vida. Chame isso de autossuficiência da ânima. Se a sua necessidade de afeto for totalmente dependente da fonte externa, o marido, você estará sempre à mercê dele. Você deve nutrir a sua ânima através de atividades que trazem significado, beleza e conexão, mesmo que sejam solitárias. Arte, natureza, leitura, conexões sociais fora do casamento. Quando ele se retirar, você deve ver isso não como um castigo, mas como um espaço para você respirar, para você se individuar. O narcisista volta quando sente que o satélite está escapando da órbita. Se você preencher o vazio com o seu próprio self, o poder do silêncio dele é dissolvido.
A chave é a indiferença ao tratamento de silêncio. Ele busca uma reação. Não a dê. Não lute contra o vazio. Utilize o vazio para construir o seu próprio templo interior. 4. O mito do herói ferido. A vitimização crônica. O narcisista é o herói invertido. Em vez de carregar o fardo para libertar o povo, ele carrega o fardo para aprisionar a parceira na culpa. Esta armadilha apela ao seu complexo de salvador, se você o tiver. Muitas esposas de narcisistas têm um forte complexo de nutridora, a mãe arquetípica, que deseja curar e restaurar a totalidade. O narcisista se apresenta como o menino ferido, e você se sente na obrigação de ser o seu psicólogo, sua terapeuta e sua mãe. A resposta junguiana é a desidentificação do arquétipo. Você precisa retirar a sua projeção de salvadora da psique dele. Ele não é um menino ferido, ele é um adulto responsável por suas escolhas. Quando ele se vitimizar, a resposta não deve ser a cura, mas a clareza. Não questione a dor dele, mas questione a origem da dor. Se ele diz, você me faz sentir péssimo, você deve responder internamente, eu sou responsável pelas minhas ações, mas não pelas suas emoções. As suas emoções são sua responsabilidade. A desidentificação do papel de curadora é essencial. Você deve aceitar que algumas pessoas não querem ser curadas. Elas querem apenas um público para a sua miséria. E você não é a sua plateia eterna. Você deve retirar o investimento emocional na transformação dele. 5. A captura do self, a destruição da individualidade. Esta armadilha é o assassinato da autonomia. O narcisista, para manter a sua onipotência, precisa que a sua alma seja pequena e controlável. A resposta é a reafirmação do self, o retorno ao processo de individuação. O processo de individuação, segundo Jung, exige a coragem de ser quem você é, independentemente da aprovação externa. E isso significa, na prática, retomar as atividades que ele desvalorizou. Se ele zombou do seu grupo de leitura, volte a ele. Se ele isolou você da sua irmã, restabeleça o contato. Cada ato de retomada é um tijolo na reconstrução do seu ego forte. Você está afirmando, eu sou um indivíduo separado de você. O narcisista teme a separação, pois a separação revela o vazio dele. O self é o centro da sua totalidade, e a única maneira de proteger o self é estabelecer fronteiras psíquicas inegociáveis. Você não é um reflexo, você é a fonte. A fonte precisa de nutrição externa, de contato com o inconsciente coletivo através da arte, da natureza e da conexão autêntica. Lembre-se, quando ele tenta diminuir você, ele está tentando diminuir o universo de possibilidades que você representa, porque o universo dele é minúsculo. E a sexta armadilha, o sacrifício do ego, a exigência de servidão. O narcisista exige que você viva pela sua agenda, o que é a antítese do viver autêntico. Viver autêntico, para Jung, é viver de acordo com a sua verdade interna. O sacrifício do ego é a renúncia a esta verdade. A defesa é a restauração da balança, a justa medida. Você deve reintroduzir a palavra não em seu vocabulário emocional e prático. O não é a fundação de todo o limite saudável. Quando você diz não a ele, você está dizendo sim ao seu self. E o sim ao seu self é o ato de amor próprio mais revolucionário que existe neste contexto. O narcisista reagirá com fúria narcisista, com o terror e a retirada do espelho. É o momento de maior risco, mas também de maior potencial de transformação. A fúria dele é a prova de que você acertou no ponto fraco. A sua recusa em se sacrificar desestabiliza a fundação da fantasia dele, que é a de ser merecedor de subserviência incondicional. Você deve aceitar que a sua paz vale mais do que o silêncio dele. A servidão é um buraco negro. A liberdade é a única saída.
Este mergulho nas 6 armadilhas não é apenas um exercício de identificação. É um chamado à ação interna, à alquimia da psique. A vítima do narcisista frequentemente se torna uma figura da desesperança. Ela perde a sua capacidade de sonhar e de projetar um futuro. O grande legado de Jung é que, mesmo no meio do sofrimento mais profundo, existe a possibilidade de individuação. O sofrimento, quando consciente, transforma-se em ouro psíquico. Pense na metáfora do casamento como um caldeirão alquímico. O casal que vive em harmonia usa o caldeirão para transformar a sombra em ouro. O casamento narcisista usa o caldeirão para queimar e reduzir a essência da parceira a cinzas. A sua tarefa, agora que você identificou as 6 chamas, é apagar o fogo e resgatar o que restou de si mesma. A jornada de uma mulher casada com um narcisista é muitas vezes a jornada do herói invertido, onde o monstro não está fora, mas dentro de casa, e o campo de batalha é o quarto, a cozinha, a mesa de jantar. Você se tornou involuntariamente a guardiã de um segredo que não deveria ser seu, a prova de que o seu marido é menos do que a máscara que ele usa. Mas o segredo mais importante é o seu. O seu segredo é a sua capacidade inata de regeneração. A individuação em um casamento narcisista é a rebelião silenciosa. É o ato de se reorientar para o self, mesmo que o mundo externo seja hostil. Jung falava da necessidade de enfrentar a sombra, mas no seu caso, você precisa enfrentar a sombra projetada sobre você. Você precisa distinguir o joio do trigo, o que é verdadeiramente meu e o que foi plantado em mim por ele. O processo de desvinculação não é um evento único, mas uma série de pequenos atos de soberania. Cada vez que você valida a sua própria emoção, cada vez que você diz a verdade a si mesma sobre o que está acontecendo, você retira tijolos do muro da prisão que ele construiu. O marido narcisista vive de ilusão. A sua arma mais potente é a realidade. A realidade é o seu escudo. Mergulhe novamente na armadilha da projeção da sombra. O narcisista projeta fraqueza e você se sente fraca. O antídoto é o reconhecimento da sua própria força interior, a força da grande mãe, o arquétipo da sustentação. Você sustentou este casamento tóxico por anos. Essa é uma força colossal, embora mal direcionada. Agora, direcione essa força para a sua própria proteção. A sombra projetada só volta para o narcisista quando você se recusa a ser um espelho negro. Comece a ver a acusação dele como um autorretrato dele. Quando ele te chama de controladora, ele está confessando o quanto ele próprio precisa controlar. Quando ele te chama de fria, ele está lamentando a sua própria incapacidade de sentir. Esta mudança de perspectiva é a primeira fase da desintoxicação psíquica. Na armadilha do espelho quebrado, a despersonalização, a recuperação da memória é crucial. Você precisa de âncoras na realidade. Se ele insiste que algo nunca aconteceu, escreva. Não para confrontá-lo, mas para reafirmar a sua sanidade. O diário é um artefato sagrado neste processo. É o seu templo da verdade. O narcisista usa a confusão para criar a névoa de Avalon, onde nada é claro e tudo é possível, especialmente a sua loucura. Você deve se tornar a historiadora da sua própria vida. E esta história não pode ser editada pelo censor que vive ao seu lado. A retirada do espelho, a indiferença, é o teste de fogo para a sua autossuficiência emocional. O amor próprio, no sentido junguiano, não é egoísmo. É o reconhecimento de que você é um ser inteiro e não metade de um casal. O narcisista força você a buscar a totalidade nele. Você precisa encontrar a totalidade em si mesma. Isso envolve nutrir a sua criança interior, aquela parte de você que foi negligenciada pela dinâmica tóxica. O que a criança precisa? Atenção, carinho, segurança e escuta.
Você deve dar isso a si mesma. Quando o marido se retira, use o tempo para a sua própria alma. Transforme o vácuo da ausência dele em um vácuo criativo. Onde há ausência de atenção externa, deve haver presença interna. Quanto ao mito do herói ferido, você precisa quebrar o ciclo da compaixão tóxica. O homem adulto tem o ânimos, o princípio masculino da assertividade e do discernimento. O narcisista mantém o ânimos dele subdesenvolvido, projetando-o como fragilidade. Você precisa despertar o seu próprio ânimos para lidar com ele. O ânimos saudável é lógico, claro e capaz de dizer não sem culpa. Não se trata de se tornar fria, mas de se tornar justa. Justiça consigo mesma. Você não deve mais ser a fonte de cura para um complexo que ele se recusa a enfrentar. O papel de cuidadora deve ser aposentado. O seu propósito não é curar o mundo, mas integrar a sua própria psique. A captura do self exige a restauração dos seus limites. Limites não são paredes de raiva, mas as linhas de demarcação do seu território psíquico. Eles comunicam onde você termina e onde ele começa. Se ele invade a sua privacidade, você se retira. Se ele critica os seus amigos, você reafirma a importância deles. O processo de individuação é a fundação da ética. Se você for fiel a si mesma, você está em sintonia com a sua verdade mais profunda. O narcisista exige a desintegração. Você exige a integridade. Cada ato de integridade é um passo para fora da sombra dele, e no sacrifício do ego, a exigência de servidão, você deve se lembrar do princípio do efeito borboleta. Um pequeno ato de não sacrifício pode gerar uma onda de transformação. O narcisista espera grandes gestos de submissão. Você deve responder com pequenos, mas consistentes, atos de autovalorização. Você quer descansar? Descanse. Você quer gastar dinheiro com um hobby seu? Gaste. Você quer passar tempo com sua família? Passe. O narcisista vai reagir porque ele interpreta o seu autocuidado como um ataque. Mas o seu autocuidado é o seu direito divino. O sacrifício é a moeda do casamento narcisista. Você deve parar de usar essa moeda. Você deve operar com a moeda da autonomia. O narcisismo conjugal é um culto. Ele é o sacerdote e você é a fiel sacrificial. O único caminho para a liberdade é a apostasia, a recusa em participar do ritual. A esposa deve se reconectar com o arquétipo da deusa, a mulher selvagem, a figura que tem a soberania sobre o seu próprio corpo, mente e destino. Esta figura não pede permissão para existir, ela simplesmente é. O medo do narcisista não é a sua raiva, mas a sua indiferença autêntica, a sua capacidade de se desvincular e de encontrar a felicidade fora da órbita dele. O trabalho da sua vida é, neste momento, resgatar a sua luz interior. O narcisista se alimenta da sua energia psíquica, do seu medo, da sua incerteza. A sua única missão é fechar a torneira dessa energia. Isso requer coragem, a coragem de ser impopular para ele. A coragem de ser vista como a culpada, ou a louca, ou a egoísta, porque estas são apenas as projeções dele. A aceitação de que a verdade da sua alma é mais importante do que a paz superficial da casa é o ponto de virada. A paz superficial é, na verdade, a morte da alma. O processo de desvinculação é longo e cheio de recaídas. O narcisista é um predador que fareja o medo. Ele fará de tudo para puxá-la de volta, usando o amor falso, a culpa, projeção ou a ameaça, controle. Você precisa de um mestre, e esse mestre é o seu self. O self não se engana. Ele está em contato com o inconsciente coletivo e a sabedoria ancestral. Silencie o ruído da manipulação e comece a ouvir o sussurro do self. O que o seu corpo diz? Onde a tensão reside? Onde a alma se retrai? O corpo guarda a verdade que a mente tenta negar.
A jornada do herói, nesse caso, não é a conquista de um tesouro externo, mas a conquista de si mesma. O tesouro é a sua integridade psíquica. E este tesouro não pode ser tocado, maculado ou roubado se você o proteger com a muralha do ego forte e das fronteiras claras. A tarefa é hercúlea, mas lembre-se, a mulher que resiste ao narcisista é a encarnação da deusa da justiça. Ela se recusa a aceitar a tirania. Muitas vezes, a esposa se sente sozinha, mas a sua dor está conectada a uma tapeçaria milenar de mulheres que lutaram para manter a sua identidade contra o patriarcado ou contra a sombra masculina. Você não está sozinha na sua luta. Você está apenas enfrentando um arquétipo em sua forma patológica. E todo arquétipo pode ser enfrentado com a força do arquétipo oposto. O narcisismo, que é a inflação do ego, só pode ser confrontado pela humildade da verdade e pela solidez do self. Você está no meio da noite escura da alma. Carl Jung nos ensinou que é no meio da escuridão que a luz se torna mais visível. Este casamento tóxico é o seu deserto, o lugar onde a sua força será forjada no fogo. Não se concentre no que ele faz, mas no que você faz. A sua ação, a sua decisão, a sua reação são os únicos pontos de poder que você possui. O narcisista quer que você acredite que ele tem todo o poder. Mas o poder da verdade, o poder da individuação, é infinitamente superior ao poder da manipulação. O poder dele é baseado em sua fraqueza. O seu poder é baseado na sua força inerente. Resgate a sua capacidade de projetar o futuro. O narcisista aprisiona você no eterno presente da crise. Ele não permite que você pense na manhã seguinte, mas você precisa do futuro para sobreviver. Crie em sua mente a imagem da mulher que você será depois que o processo de desvinculação estiver completo. Quem é essa mulher? Como ela se veste? Como ela se move? Qual é a sua voz? Ela é a sua guia, o seu self ainda a ser realizado. Essa imagem é a sua âncora e a sua estrela polar. A alquimia da alma exige a dissolução e a coagulação. A relação narcisista é a dissolução forçada da sua identidade. O seu trabalho é a coagulação, a solidificação da sua essência. Você deve se recolher, se reunir e se reconstruir. E a matéria-prima é o sofrimento que ele causou. Transmute a dor em conhecimento, a humilhação em dignidade e a confusão em clareza. Ao longo desta jornada, o marido narcisista fará uma última e desesperada tentativa de controle. Ele tentará fazê-la sentir que a culpa pelo fracasso do casamento é inteiramente sua. Ele é a vítima, você é a desertora. Você deve aceitar a culpa dele como o último presente tóxico que ele lhe dá. Você não é a responsável por curar o complexo dele. Você é responsável por salvar a sua própria vida. E a salvação é o ato mais corajoso de todos. O fim desta jornada é o início da sua vida. A individuação é a única forma de amor que o narcisista não pode destruir, pois é um amor que reside totalmente dentro de você. E quando você se torna inteira, o buraco negro dele não tem mais poder de sucção. O que o narcisista mais teme que você descubra sobre a frágil máscara dele? Ele teme que você descubra que a sua grandiosidade é uma casca e que por baixo dela reside uma criança aterrorizada, um vazio existencial, um ego que nunca amadureceu. Ele teme que você descubra que a fonte do seu poder é a sua própria dependência e não a sua força. Mas, acima de tudo, ele teme que você descubra a chave secreta de Jung para neutralizá-lo, a indiferença empática. Não a indiferença fria da retirada do espelho que ele usa, mas a indiferença nascida da certeza de que ele não pode mais afetar o seu centro. É a indiferença de quem vê o teatro e se recusa a subir ao palco.
Quando você se torna inteira e inatingível, a sua peça perde o protagonista e a máscara do narcisista cai por terra. Você não o odeia, não o ama, não o teme. Você o vê, e o ver é o fim de sua tirania. A sua liberdade está em jogo. Não a negocie por migalhas de afeto ou por uma paz ilusória. Se esta verdade ressoou na sua alma como um sino que desperta, se você reconheceu o desenho exato das armadilhas que foram colocadas sob seus pés, é porque a sua alma está pronta para a próxima etapa. Não guarde esta revelação só para si. A verdade é uma lâmpada que deve ser compartilhada para iluminar a escuridão alheia. Curta este vídeo, comente abaixo qual das 6 armadilhas foi a mais destrutiva na sua vida e, principalmente, compartilhe esta mensagem com aquela amiga, aquela irmã, aquela prima que você sabe que vive neste labirinto silencioso. E para continuar a jornada de resgate do seu self, inscreva-se no canal e ative o sino, porque a transformação exige um compromisso diário com a verdade. A sua individuação é a sua revolução. Vá e seja, a totalidade te espera. O despertar para a realidade do complexo narcisista é o batismo de fogo da individuação. Depois de reconhecer a projeção da sombra, o espelho quebrado, a retirada do espelho, o mito do herói ferido, a captura do self e o sacrifício do ego, a esposa se encontra no limiar de uma nova fase, a fase da desidentificação. A desidentificação não é apenas um termo psicológico, é uma separação ontológica. É a recusa em aceitar a identidade falsa que lhe foi imposta. Jung nos ensinou que os complexos, embora autônomos e poderosos, só mantêm o seu domínio se o ego se identificar com o papel que lhe é atribuído. No teatro do narcisista, o complexo autônomo dele precisa de uma plateia submissa. A desidentificação é o ato de abandonar o assento na plateia. O grande desafio aqui é o luto, um processo que é inevitável e doloroso. A vítima deve lamentar não a perda do parceiro, mas a perda da fantasia. Ela deve lamentar o casamento que ela acreditou ter, a pessoa que ela achou que ele era e o futuro que ela planejou. Esse luto é muitas vezes reprimido porque a mente insiste em proteger a esperança, por mais frágil que ela seja. O narcisista reforça essa negação, pois ele depende de sua esperança para continuar a manipulação. Ele precisa que você acredite que se eu apenas tentar mais, ele vai voltar a ser a pessoa que ele era no início. Essa pessoa do início, no entanto, nunca existiu. Era apenas a isca, o cavalo de Troia. A idealização inicial, o chamado bombardeio de amor, era a projeção do seu ideal de parceiro, o seu próprio arquétipo de ânimos saudável, que ele mimetizou perfeitamente para ganhar acesso à sua alma. O luto é a aceitação crua dessa verdade. O ouro prometido era chumbo disfarçado. Para avançar na desidentificação, a esposa precisa invocar o arquétipo da guerreira. A guerreira é a parte do ego que estabelece e defende fronteiras. Ela não tem medo do conflito, mas sua luta é interna antes de ser externa. A guerreira em você deve declarar guerra à codependência, ao medo de ficar sozinha e à eterna necessidade de validação externa. A guerra da guerreira começa com a palavra dita por extenso: silêncio. O silêncio que você impõe a si mesma para ouvir o seu self e o silêncio que você impõe à sua interação com o narcisista, recusando-se a entrar em seus jogos de poder. Toda discussão com um narcisista é um convite para você perder. Ele não está buscando a verdade, ele está buscando a sua energia. Quando ele ativar a projeção da sombra ou o espelho quebrado, a guerreira deve erguer o escudo da não-reação. A não-reação não é passividade, é poder ativo.
É você decidir que a sua paz interna é um valor mais alto do que provar o seu ponto ou corrigir a realidade distorcida dele. Ele dirá algo absurdo para te provocar. Sua mente racional exigirá uma resposta. Sua guerreira interior dirá: isso não me pertence, eu não sou a sua lixeira emocional. A energia que você economiza ao não reagir deve ser reinvestida na sua própria vida. Aprofundando a estratégia da individuação. O processo de individuação requer a integração dos opostos. A esposa muitas vezes viveu no polo da passividade, da nutrição excessiva, da subserviência. Agora, ela deve integrar o polo oposto, a assertividade, o egoísmo saudável, a capacidade de se afastar. O egoísmo saudável é a capacidade de colocar suas necessidades e seu bem-estar psíquico em primeiro lugar, não por maldade, mas por necessidade de sobrevivência. O narcisista ensinou que o autocuidado é um pecado. A individuação ensina que o autocuidado é um dever sagrado. Comece com atos pequenos e concretos: alimentação, sono, exercício. Estas são as fundações do seu ego forte. Se o corpo está exausto, a mente é facilmente controlada. A guerreira precisa de um corpo forte e de uma mente desperta. É imperativo também o resgate dos arquétipos. A esposa narcisista muitas vezes se torna uma sombra da mãe ou da serva. É vital que ela encontre e nutra outros arquétipos dentro de si. O arquétipo da artista, que cria e se expressa. O arquétipo da sábia, que busca conhecimento e percepção. O arquétipo da amante, que se conecta com a beleza e o prazer sem culpa. Estes arquétipos são as diferentes facetas do seu self que foram reprimidas para caber no molde minúsculo que o narcisista criou. A descoberta e o investimento nesses outros eus psíquicos são atos de deslealdade ao sistema narcisista. O sistema exige exclusividade. O self exige totalidade. Quanto mais você se torna complexa, multidimensional e imprevisível, mais difícil é para ele te categorizar e controlar. O narcisista é um simplificador. Ele reduz você a um papel. Você precisa expandir-se para além desse papel. A questão do mito do herói ferido deve ser tratada com o reconhecimento da inversão. O narcisista é o herói patológico, que se recusa a sair da caverna. Ele se deleita na miséria porque ela lhe garante a atenção e a servidão. A esposa deve reconhecer que ela não é mais a deusa da misericórdia, mas sim a guardiã do tempo. Ela deve parar de gastar tempo e energia na fantasia de que ele pode mudar. A mudança dele não é a sua responsabilidade. A única mudança que importa é a sua. A esperança de mudança é o último laço de amarração. O junguiano diria: a sombra dele é intransformável se ele não a encarar. E você não pode encarar a sombra dele por ele. Você pode apenas aceitar a sua realidade. Essa aceitação é libertadora. É como soltar uma corda que estava te puxando para o fundo do poço. A corda ainda pode estar lá, mas você não está mais segurando-a. A reintrodução da amizade e da comunidade é o antídoto para a captura do self. O isolamento é o caldo de cultura da manipulação. O narcisista te isola para que ele seja a única fonte de informação, de afeto e de identidade. A comunidade, os amigos, a família que ele tentou difamar ou afastar, são os seus testemunhos de realidade. Eles o veem como você realmente é, e eles o veem como ele realmente é. A conexão social autêntica é o que quebra o feitiço do gaslighting. Se você contar sua história a alguém de confiança e essa pessoa validar sua experiência, o espelho quebrado começa a se consertar. Você não está mais sozinha com a voz dele em sua cabeça. O processo de desvinculação exige uma reavaliação dos valores. O casamento narcisista é baseado em valores superficiais: a aparência, o status, a imagem social.
A individuação é baseada em valores profundos, integridade, autenticidade, amor próprio. Você deve perguntar a si mesma: o que é mais valioso? A paz de parecer casada ou a integridade de ser eu mesma? O valor que você prioriza define a sua liberdade. A terapia junguiana ou a autoanálise inspirada por ela é o lugar onde você enfrenta o seu próprio complexo materno ou paterno que a tornou vulnerável ao narcisista. O narcisista é frequentemente atraído por pessoas que têm uma ferida de abandono ou de não validação, pois ele sabe instintivamente como explorá-las. Se você busca a cura para a sua ferida original, você se torna imune ao seu predador. A ferida não desaparece, mas ela deixa de ser uma porta aberta para a invasão. O sacrifício do ego é a renúncia da sua energia vital. A recuperação dessa energia é um ato de soberania. A esposa deve começar a dizer: eu sou importante com ações, e não apenas com palavras. Ela deve estabelecer os seus rituais de autocuidado, os seus momentos de silêncio e reflexão, o seu tempo de não produtividade. Estes tempos são sagrados e não podem ser negociados em nome das necessidades, sempre urgentes, dele. O narcisista considera o seu tempo como propriedade dele. Você deve reaver essa posse. O seu tempo é a sua vida. A grande percepção final no caminho da desidentificação é a transmutação da raiva. Inicialmente, a esposa sente-se paralisada pelo medo e pela culpa. Quando ela acorda para a verdade, uma raiva vulcânica emerge. Essa raiva é muitas vezes mal interpretada pela sociedade como histeria ou exagero. Mas na lente junguiana, essa raiva é o ânimos reprimido se manifestando, a energia vital que foi aprisionada. A raiva é sagrada. Ela é o sinal de que a sua alma foi violada, e ela deve ser usada não para o ataque destrutivo, mas para a construção de fronteiras. A raiva é a fundação da assertividade. Ela fornece o combustível para o não. Você deve canalizar essa raiva. Não a projete sobre ele, pois ele se alimentará dela. Use-a como a força para mudar a sua vida. Use-a para fazer a ligação, para contratar o advogado, para mudar a fechadura da porta, para se matricular na faculdade, para reescrever o seu currículo. A raiva, transmutada em ação, é o elixir da liberdade. A jornada de uma mulher casada com um narcisista é a mais dramática das jornadas de individuação, pois a sombra não está apenas dentro, mas está deitada ao seu lado na cama. Exige um nível de clareza e de resiliência que poucos processos terapêuticos exigem. A sua vitória não é a derrota dele. A sua vitória é a sua totalidade. É a capacidade de olhar para trás e dizer: eu sobrevivi, e mais do que isso, eu floresci. Eu usei o sofrimento como adubo. O narcisista tentou me reduzir a um pedaço de carvão, mas eu usei a pressão para me transformar em diamante. O final desta trajetória é o encontro com o seu self autêntico. Quando você se torna a sua própria autoridade, o sistema dele colapsa. Ele não tem mais controle sobre a sua narrativa, sobre as suas emoções ou sobre o seu valor. Você se torna livre, não porque ele a libertou, mas porque você se libertou. E essa liberdade é inegociável. É a sua herança arquetípica, o seu direito de nascença como um ser humano inteiro. A única resposta à tirania do ego narcisista é a soberania do self. Mantenha essa verdade como a sua bússola. A individuação é a sua saída. A totalidade espera. Você não está mais caminhando para a luz. Você está descobrindo que você é a luz. E sempre foi. O marido narcisista apenas serviu como a escuridão necessária para que você finalmente reconhecesse o seu próprio brilho. Se este caminho lhe deu a força de um tigre, use essa força para dar o próximo e decisivo passo em direção à sua liberdade. Lembre-se, o maior ato de amor que você pode dar aos seus filhos, à sua família e ao mundo é ser uma mulher inteira.
Isso é o que significa ser individual. A chave final para a sua libertação, que Jung chamou de a dança com a sombra, é a aceitação. Não a aceitação do abuso, mas a aceitação da realidade de quem ele é. Você deve parar de lutar contra o que ele é e começar a lutar por quem você é. A aceitação é a paz que precede a ação. O narcisista é um complexo congelado no tempo. Ele nunca crescerá se não escolher o sofrimento da autoconfrontação. Você não pode fazer essa escolha por ele. A sua escolha é a de crescer, e essa escolha é o que finalmente quebra o laço. A teia de aranha se desfaz quando o inseto para de lutar contra ela e simplesmente voa para longe, levando consigo o fio de seda da sua nova vida. Vá em frente. A jornada é difícil, mas o destino é o seu próprio self. A última palavra não é a do narcisista, mas a do seu self interior, que grita a verdade. Você não é a sombra dele. Você é a sua própria estrela. Reconecte-se com esse brilho. Ele é eterno, e nele reside toda a sua força e a sua paz. A sua alma está livre. Apenas o seu corpo precisa seguir o comando.